Filipenses 3, 17 a 19. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem nas Escrituras. Filipenses 3, 17 a 19, diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, e por isso nós precisamos do auxílio desse mesmo Espírito que foi nos dado por Cristo Jesus, para entendermos a palavra. E quando digo entendermos, não no sentido intelectual, porque ela é lógica e as coisas podem ser logicamente deduzidas da palavra, mas entender de maneira espiritual, isto é, com o coração, entender para que elas transformem as nossas vidas, para que as palavras das Escrituras moldem o nosso coração à imagem e semelhança de Cristo nosso Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor, ó Deus, quebrante o nosso coração nessa noite, que o Senhor possa tirar todo o impedimento em relação à palavra dos nossos corações nessa noite, e isso redunde em honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos queridos, vocês já viram documentários em que aparecem alguns animais que têm a capacidade de fazer mimetismo? Calma, isso não é de comer. Mimetismo é aquela capacidade de alguns animais de se camuflarem imitando o ambiente. Por exemplo, quando você vê o camaleão e ele chega perto das folhas, a cor dele fica verde, e quando ele está perto de um tronco de alguma madeira, a cor dele fica amarronzada, para que ele se disfarce. Então, na natureza nós temos essa arte da imitação. Interessante que Deus imprimiu isso no ser humano. Eu sei que nós não somos animais, nós somos imagem e semelhança, mas nós, seres humanos, nós também praticamos a arte do mimetismo. O que eu quero dizer? Por exemplo, as crianças. Como que as crianças aprendem? Imitando seus pais. Quando nós vamos ensinar as crianças a falar, a gente fala olhando para elas, né? Cavalo. Aí ela olha para sua boca se mexendo, o som saindo, toda a sua postura, e ela aprende a falar cavalo. Crianças também aprendem nossas manias, aprendem os nossos trejeitos, maneira como a gente segura uma xícara, como a gente deita, se assenta. Tudo isso elas aprendem através de mimetismo, imitação. E você pode estar pensando, o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo, porque esse trecho que nós lemos aqui hoje, Paulo vai apresentar aqui, através de um contraste, aquilo que nós devemos mimetizar ou imitar, e aquilo que nós não devemos imitar. Ele vai mostrar para nós dois caminhos, um que deve ser seguido e imitado, e outro que não deve ser seguido e nem imitado. Mas antes da gente olhar esta verdade no texto, é importante que nós entendamos o que está acontecendo nessa carta. Paulo escreve aos irmãos em Filipos, igreja que ele havia plantado, e nós temos o relato disso lá em Atos, aquele famoso encontro com Lídia, e depois a prisão dele, que ele sofreu várias escoriações junto com Silas, estava cantando louvores preso à meia-noite. Sim, ele que plantou aquela igreja, e nós temos esse relato.
Só que depois de algum tempo sem passar por aquela igreja, Paulo ouve notícias que há alguns problemas na igreja. O primeiro problema era de ordem pessoal. Havia duas irmãs na igreja que estavam brigando, Evódia e Sintique. Elas eram pessoas avultadas dentro da igreja e estavam tendo problemas relacionais. Então, um dos motivos de Paulo escrever a carta é acerca desse problema, essas duas irmãs que estavam em briga. No entanto, haviam dois outros problemas na igreja. Alguns falsos mestres da seita dos judaizantes haviam entrado na igreja, e essas pessoas diziam que, para sermos salvos, nós precisamos de crer em Jesus, mas não somente crer em Jesus, nós precisamos de praticar as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Isto é, nós precisamos nos circuncidar, precisamos de evitar de comer certos animais que são impuros de acordo com a lei cerimonial, precisamos de cumprir as festas determinadas por Deus no Antigo Testamento. Então havia esse problema. E havia outro problema, que eram também falsos mestres, mas esses de origem greco-romana, ou seja, helenística, que eram os sensualistas. Eram homens que diziam o contrário, ou seja, nós somos salvos por graça, e agora nós não precisamos mais de obedecer à lei moral de Deus, ou seja, os 10 mandamentos. Eles não são taxativos sobre nós, eles não devem direcionar a nossa vida. Então, Paulo escreve para resolver esses problemas. O capítulo 3, que finaliza com esse trecho que nós vimos aqui e o trecho posterior, ele está resolvendo o problema dos falsos mestres. Por isso, no capítulo 3, ele começa falando que ele, como judeu, ele não ganhou nada em ser judeu, a não ser orgulho, a não ser coisas que ele teve que abrir mão para então receber a Cristo como seu suficiente Salvador. Ele diz que ele considerava o fato dele ser benjamita, dele ter sido circuncidado ao 8º dia, dele ser criado aos pés de Gamaliel, tudo aquilo como refúgio. A palavra refúgio é escato, de onde vem a nossa palavra fezes, ou seja, ele considerava tudo aquilo como lixo, por causa da sublimidade do amor de Jesus. E ele mostra então que Deus o havia salvado pela graça, e essa mesma graça o transformava para uma vida santa. E agora, nesse trecho, ele está resolvendo o problema dos sensualistas, daqueles falsos mestres que diziam que nós podemos viver da maneira como queremos, basta que venhamos a dizer: sou um servo de Jesus, creio em Jesus. Então, Paulo agora vai descrever esses dois caminhos: o caminho a ser seguido, da graça, o caminho de Paulo, e o caminho não ser seguido, o caminho da conveniência, o caminho em que nós dizemos que somos cristãos, mas que na verdade não apresentamos características de verdadeiros crentes. Então vamos para o verdadeiro caminho, que é o verso 17. Ele diz assim: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo, meus irmãos, aqui ele veste o caráter paterno dele. Ele quer que aqueles irmãos em Filipos olhem para ele agora como um pai que deseja que seus filhos imitem as coisas boas que ele tem. É interessante que esse tipo de comportamento é muito presente em nós, pais, no sentido humano da palavra. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós queremos que eles imitem as coisas boas que fazemos, não é mesmo? E que eles não imitem aquilo que nós fizemos de errado nas nossas vidas. Então Paulo aqui assume esse caráter paterno e diz: me imitem. E lembre-se da introdução que eu falei lá do mimetismo dos animais? Pois bem, a palavra grega aqui é mimetismo, de onde vem a nossa palavra mimetismo da ciência, ou seja, a prática dos animais imitarem algo
para se parecer com aquilo e sobreviver. Então Paulo diz: façam um mimetismo cristão. Vocês têm o dever de me imitar, de serem parecidos comigo. Assim como as crianças olham para os seus pais e aprendem por imitação, vocês agora precisam de olhar para mim e aprender através da imitação daquilo que eu vivo, da observação daquilo que eu vivo. E ele está dizendo: olhem para mim como um seguidor de Jesus Cristo. E curiosamente, Paulo, ao fazer isso, ele joga um balde de água fria naquilo que nós temos visto ultimamente nas igrejas, que é o seguinte: as pessoas têm a pecha de dizer: eu não sigo homens, eu sigo apenas Jesus. Meus irmãos, isso parece ser bonito, mas isso é uma vã sutileza e é pecado. Porque em toda a palavra de Deus, Deus coloca pais no rebanho, ou seja, pastores, presbíteros e diáconos, para que nós sigamos o modelo dessas pessoas. Paulo certa vez disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E não satisfeito, eu quero lhe apresentar também o que Pedro falou sobre isso. Lá na primeira carta, capítulo 5, verso 3, Pedro diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, preste atenção, tornando-vos modelos do rebanho. Então Pedro chama os presbíteros da igreja para serem modelos do rebanho, pessoas que o seu público deveria imitar. Então Paulo aqui se apresenta como esse tipo de homem dentro da igreja, que é um modelo a ser seguido, para que nós olhemos para ele, e então, ao vermos a maneira como ele vive, nós imitemos a ele, e ao imitarmos a ele, nós espontaneamente estaremos imitando também a Jesus Cristo. Então este homem, ele quer que as suas ovelhas tenham um referencial santo, e pede a elas: sigam o meu caminho, me imitem. E a pergunta é: qual é o caminho de Paulo? O caminho que ele descreveu em todo o capítulo 3 até agora, que é o caminho de salvação unicamente pela graça de Deus. O que Paulo teve que entender quando ele se encontrou com Jesus é que a salvação não era por obras humanas, não era pelo desempenho que nós temos diante de Deus, mas salvação é pela fé exclusiva em Cristo Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. E então, ao crer que Cristo é o verdadeiro Deus, que se fez carne, morreu por nós, e que Ele então tem méritos suficientes para nos salvar, nós nos apropriamos da sua justiça. Esse é o caminho de Paulo, um caminho que mostra que a salvação não é uma consequência do que o homem faz, mas do que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Uma salvação inteiramente por graça, por algo que Deus quer fazer por nós, e não algo que queremos fazer por nós mesmos. No entanto, queridos irmãos, no capítulo 3, Paulo também mostra que, além da salvação ser por graça, a salvação vem acompanhada pela santificação. Paulo diz que Deus havia comprado ele para ser perfeito, e que ele caminhava para a perfeição, deixando para trás as coisas que haviam ficado para trás, mostrando que ele tinha um alvo: ser santo. Ele queria viver inteiramente para Jesus, e mesmo que ele não alcançasse isso nessa vida, esse era o desejo dele, esse era o alvo dele. Então a salvação por graça, ela é evidenciada na vida de todo verdadeiro crente através do processo de santificação, em que nós mortificamos o nosso pecado,
nós subjugamos o nosso pecado e nós então praticamos a palavra de Deus tal como ela é. E veja que Paulo aqui, para não parecer folgado, ele diz o seguinte: observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Como se dissesse assim: olha, talvez você diga, mas isso aí é injusto, porque Paulo é um apóstolo. Aí ele fala assim: espera aí, nós temos dentre nós homens que também seguem esse modelo. E especificamente aqui na carta ele está falando de dois pastores, Timóteo e Epafrodito, que ele havia citado antes no capítulo 2 e 3, mostrando que eu tenho amigos, pastores, que andam no mesmo modelo que eu ando. Eles amam o Evangelho, eles amam a Jesus, eles vivem uma vida dedicada ao Senhor Jesus Cristo, tal como eu. E esse é o caminho para se seguir, o caminho da graça e da graça que nos santifica. Então ele quer aqui que nós entendamos esta verdade. O caminho verdadeiro da salvação, que Jesus Cristo disse como o caminho estreito, é o caminho da fé, o caminho que a fé vai se desenvolver e vai limpar o nosso pecado e vai fazer com que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Esse é o caminho cristão. Não é o caminho de que, tudo bem, eu acredito que Jesus morreu por mim, mas eu não acredito que eu preciso viver de acordo com o que Jesus disse na palavra dele. Esse não é o verdadeiro. E veja, Paulo coloca aqui, andam, e a ideia dele é de pessoas que estão rumando para algo. Anteriormente ele tinha usado a figura da corrida, e agora ele usa a figura do andar, mostrando que esse é um processo contínuo na vida das pessoas. Então crer em Cristo me leva a andar de acordo com o que Cristo quer. Em que tempo? Todos os tempos, continuamente. Não é para começar e parar, não é para achar, está bom demais, daqui eu não passo mais, agora eu vou relaxar na vida cristã. É um processo contínuo de andar com Jesus, ser parecido com Jesus, e então ser transformado cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. Você pode ter exemplos inúmeros nas Escrituras, mas, por exemplo, eu queria citar o exemplo de um homem que inclusive não provou a morte. Vocês lembram de um homem lá no Antigo Testamento que foi trasladado para o céu? Ele andou com o Senhor e já não era, ele andou com o Senhor. Percebe? Um homem que foi piedoso. E é interessante que andar com o Senhor é um ato reflexivo. Eu ando com Deus e Deus anda comigo, então eu vivo para Deus e Deus vive comigo. Ou seja, é isso que Paulo quer de nós, andemos com o Senhor. Agora ele vai descrever o caminho que nós não devemos viver. Do verso 18, ele vai mostrar pessoas que não devem ser seguidas, e no verso 19, ele vai mostrar qual é a característica dessas pessoas. Vamos ver quem não deve ser seguido. Pois muitos entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja, você reparou que Paulo diz assim, daqueles que andam entre nós? Ele está falando para as pessoas que estão do lado de fora da igreja? Não, ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja. E veja que ele usou o mesmo verbo, aqueles que andam segundo o nosso modelo e aqueles que andam entre nós. Ou seja, eles não andam conosco, eles andam no meio de nós, mas eles não são dos nossos. E aí ele vai descrever que tipo de pessoas? Aquilo que nós podemos dizer que são os hipócritas ou os simpatizantes do Evangelho. Muito comum nos nossos dias, né? E aí, você é um verdadeiro crente? Não, eu sou simpatizante do Evangelho. Você tem igreja? Não, eu acho que eu posso viver a vida cristã em casa. Ou daqueles tipos de pessoa que vem na igreja, mas nunca arrepende do seu pecado.
São estas pessoas que estão aqui na mira do apóstolo, que os falsos mestres ensinavam a elas um tipo de vida libertina, um tipo de vida que não andava segundo Cristo. Por isso que esse grupo de pessoas é denominada pelos estudiosos de sensualistas, que dão grande importância àquilo que move os sentidos, ou seja, eles são dominados pelos sentidos deles. E infelizmente eram muitos nos dias dos apóstolos que, ao invés de correr a carreira cristã, se diziam crentes e andavam desta maneira, fazendo afirmações ousadas: sou salvo, não estou mais debaixo da lei, vivo na graça, então posso satisfazer os meus desejos. Infelizmente, há muitas pessoas assim nas igrejas, e elas são verdadeiros entraves para a igreja, uma vez que seus pecados conspurcam a igreja, fazem com que a igreja ande com dificuldade, e às vezes até atrapalham pessoas de entrarem no reino de Deus. Deixe-me contar uma história verídica para você. Antes de me casar, eu tinha um hábito de pescar. Depois que a gente casa e tem menino, fica mais difícil da gente sair e deixar a mulher em casa para ir ficar jogando varinha dentro d'água, né? Eu sei que não é a varinha, é a linha, né? Mas enfim, eu tinha esse hábito e tinha amigos de pescaria. E um deles, né, estava um bom tempo fora da igreja. E depois de muito conversar com ele, nós descobrimos o motivo. Ele, quando havia acabado de professar a sua fé e estava crescendo na graça, então era um neófito, uma plantinha nova, um crente novo, na porta da sua casa, segundo o relato dele, morava uma mulher muito bonita. E um belo dia ele viu um presbítero saindo da casa daquela mulher, e ele achou que fosse parente daquele presbítero, até que ele ficou sabendo que era amante do presbítero. Pois bem, esse companheiro de pescaria deixou a igreja e ficou longos anos fora da igreja, até que o Senhor Jesus nos usou para restaurá-lo à fé. Veja, esse tipo de pessoa está dentro da igreja e eles fazem verdadeiros buracos na igreja, eles acabam com a igreja. E veja, se os pecados deles fossem sempre notórios, como o caso de Paulo aqui, que ele já dizia, ele já alertava, ele já notava, ele já via, era uma coisa. O problema é que muitas vezes na igreja pecados ficam encobertos por muito tempo. O próprio Paulo disse isso, 1 Timóteo 5,24, ele diz: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os dos outros só mais tarde se manifestam. Então há muitas pessoas dentro da igreja com esse tipo de filosofia, de viver uma vida longe da graça, longe da verdadeira obediência, e que estão dentro das igrejas, infelizmente prejudicando as igrejas, por conta dos seus pecados. Uma vez, queridos irmãos, que pecado nunca é individual. Talvez, você está vendido a pornografia, chega na sua casa, vai para o seu quarto, fecha a porta, está lá no escuro, vê um filme pornográfico, você fala assim: isso nunca vai prejudicar a igreja. Prejudica. Você já leu o caso de Acã? Acã tomou uma capa babilônica e escondeu junto com prata. E quem perdeu a guerra em Ai? Todo Israel, por causa do pecado de um só homem, mostrando para nós que pecados têm caráter coletivo. O seu pecado dentro da sua casa, que talvez ninguém saiba, prejudica todos nós, porque nós somos corpo de Jesus. Se o seu apêndice estivesse supurando, todo o seu corpo vai sofrer. Talvez você não saiba agora, mas vai sofrer. Se você estiver sendo comido com câncer agora no seu pulmão, talvez você não saiba, mas todo o seu corpo vai sofrer. Nós somos um corpo. E Paulo, então, tendo esta ciência, ele diz: eu já adverti vocês
em relação a essas pessoas. Eles são joio no meio do trigo. E por que ele adverte? Para que nós e aqueles crentes de Filipos, nós não venhamos a dar abertura a esse tipo de pessoa na nossa vida. Irmãos, infelizmente, pessoas muitas vezes têm ascensão na nossa vida, e através de maus conselhos nos levam a andar em maus caminhos. Hoje tem crescido inúmeros movimentos impuros dentro da igreja. Por exemplo, um dos movimentos que tem crescido dentro da igreja é o feminismo, em que as mulheres são empoderadas, em que as mulheres não são submissas aos seus maridos, não é ao homem, é aos seus maridos. Mas a Bíblia não manda ser submissa ao marido? Manda. Aí vem a irmãzinha da igreja, vivendo no feminismo, dá um conselho para uma mais nova: nunca seja liderada pelo seu marido. Qual a consequência disso? Uma vida de pecados. E Paulo então está alertando essas pessoas para que eles não deem abertura para a alma deles a essas pessoas. E veja que ele diz aqui: eu estou falando isso para vocês de novo. Por que Paulo fala isso? Por causa de uma praxe, infelizmente, dos crentes, que é ser surdo. Crente não limpa a orelha espiritual. É preciso você falar, às vezes, muitas vezes com um crente, para ele não fazer aquilo, para ele aprender que é pecado, que o caminho dele está errado e ele se arrepender. Se ouvisse de primeira, é uma bênção. Mas Paulo não está chamando os crentes aqui de filhos, não está cuidando dele como filhos. Quem tem filho aí sabe, filho obedece de primeira sempre. Difícil, né? Quantas vezes você tem que disciplinar o menino e ensinar o menino para ele aprender? Por isso que ele diz: eu já falei, e repetidas vezes eu falei com vocês. E aí veja agora, ele fala: eu estou dizendo para vocês até chorando. Quem são essas pessoas? E aqui Paulo, meus irmãos, mostra todo o sentimento dele em relação à igreja. Por quê? É difícil para um pastor falar do pecado da igreja e às vezes não se consternar, não ficar triste, não chorar. Por quê? Nós somos pai do rebanho. O autor de Hebreus diz que nós somos guias do rebanho. Deus nos constituiu sobre vocês como pais espirituais. O 5º mandamento nos ensina que os pastores, presbíteros e diáconos são pais. Se tivesse uma pessoa aqui de 250 anos, eu que estou chegando ali nos 40, sou pai dela. É pai. E pai gosta de ver criança batendo cabeça, criança sofrendo, seus filhos sofrendo? Não. Então Paulo aqui, como um pastor, como um pai do rebanho, ele fala cheio de afeto por aquelas pessoas. Como um pai, ele mostra o seu sofrimento por causa do pecado daquelas pessoas. E veja, não é fácil para mim como pastor e para os pastores que são sérios ver a igreja andando em pecado. Eu sei que hoje há muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, pessoas que só querem roubar do rebanho, e é só você ligar a televisão que você vai ver esse tipo de pessoa que até vendeu feijão ungido aí na pandemia, pessoa que está vendendo inúmeras coisas, né? Copo de água e coisas do tipo. Esse tipo de pastor não é pastor de verdade. Esse tipo de gente é enganador, é falso mestre. Mas aquele que é pastor de verdade, ele olha a igreja se afastando da palavra e ele se entristece. Ele vê que a igreja não está seguindo a palavra e o seu amor paternal se aflora, cheio de terna misericórdia, por ver o quê? O caminho dessas pessoas não vai dar num caminho bom, não vai dar num final feliz. E por isso Paulo está chorando. E por isso, quando nós vemos a igreja descumprindo os mandamentos, nós choramos. Nós vemos a igreja se afastando do arrependimento, nós choramos. Nós vamos às lágrimas. Por quê? Porque vemos filhos que vão sofrer.
e muitos que vão até para o inferno por não se arrepender. Se vermos filhos sofrendo e chegando ao arrependimento, louvado seja Deus, como Paulo fez lá em 1 Coríntios 5, eu entrego esse homem que praticou tal infâmia a Satanás, para que o espírito seja salvo, e foi. Isso é uma coisa. Agora o problema é quando a gente não vê arrependimento, transformação, salvação, graça sendo multiplicada. E Paulo aqui está falando desse tipo de coisa. Talvez você pense assim: puxa vida, nossa igreja segue a palavra. Então olhe para as outras igrejas. Os cultos são uma baderna, é show de rock dentro da igreja, é parede preta parecendo boate, é show de luz, é mulher dançando, é pastora que é proibido na palavra. Tudo quanto é coisa errada. Isso não dói no seu coração? No meu dói, até sangra, de ver como a igreja de Jesus está longe da palavra de Jesus. Isso deveria levar a gente a ruborizar, como Paulo. E aí veja, Paulo agora descreve as características dessas pessoas, no verso 19. Só que no finalzinho do 18 tem a primeira característica: elas são inimigas da cruz de Cristo. O que significa ser inimigo da cruz de Cristo? Nesse contexto aqui, não é negar o poder salvífico da cruz. Pelo contrário, o problema dessas pessoas era uma falsa confiança na cruz. Elas pensavam que a cruz salvaria a vida delas, independentemente se elas vivessem a palavra de Deus ou não, ou seja, se elas continuassem a viver no pecado. A ideia deles é aquela que eu já falei: eu sou salvo pela graça, então eu não preciso viver os mandamentos de Deus. Eles são uma bobagem para nós hoje. O poder da cruz, querido irmão, não é assim, porque o poder da cruz traz perdão de pecados, mas o poder da cruz nos crucifica com Cristo para nós vivermos uma vida de justiça, de novidade de vida. Talvez você esteja pensando que não é assim, e eu convido você a abrir a Escritura em Romanos 6, verso 3 ao 7. Deixe-me ler para você, abra aí para você acompanhar. Romanos 6, 3 a 7. A cruz perdoa, mas a cruz leva a uma vida diferente. Romanos 6, 3 a 7. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Qual motivo? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então Paulo nos mostra que a cruz nos dá o perdão, mas a cruz também mata o velho homem, mata a nossa natureza carnal e faz com que agora nós sigamos a Cristo em novidade de vida. E veja, quem que tem a justiça de Cristo sobre ele? Ele diz: quem morreu para o pecado. Quem morreu para o pecado. Então, quando nós cremos em Cristo, e nós então demonstramos que cremos através da prática da palavra, nós estamos vendo que a cruz realmente nos justificou, a cruz realmente nos limpou. E então nós não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras, elas são demonstrações práticas, vivas e experienciais de que a graça de Deus de fato opera na nossa vida. Lembre-se de Paulo,
em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então quem é salvo pela graça, anda em mortificação de pecado, anda praticando a palavra de Deus. Isso é obrigatório para ser um cristão. Não é como as igrejas de hoje. Fale que você creu em Jesus, faça uma oração. Meus irmãos, hoje tem igreja de gay. Paulo disse hoje claramente no texto de Gálatas, que nós lemos, que os efeminados não vão herdar o reino dos céus, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Não existe vida cristã se não for a vida cristã de acordo com a Bíblia. Isso aí é mentira de Satanás. Por isso lá em Gálatas 5,16 diz: digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não se entregam, crucificaram, mataram. Inimigo da cruz de Cristo não é falar a cruz é uma bobagem, é crer que a cruz vai nos salvar numa vida que mostra que nós não praticamos a palavra de Deus. Por isso que Jesus chamou isso de caminho largo, que conduz à perdição. O caminho estreito é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e faça o quê? Siga o pastor coach? Não, me siga. Segunda característica: o Deus deles é o ventre, o estômago. Essa descrição de Paulo é figurativa e dá a entender de pessoas que rastejam no chão, que são governadas pelos seus impulsos. São, trocando em miúdos nos nossos dias, aqueles que só olham para o seu umbigo, egoístas, egocêntricos, governados pelos seus corações e não pela palavra de Deus. Quantos pregadores você já ouviu falar, né? Siga o seu coração. Você já leu Jeremias 17:9? Tortuoso é o coração, desesperadamente corrupto. Siga o seu coração. Paulo está mostrando que essas pessoas seguem seus corações, os seus desejos. A vida delas é satisfazer o pecado nelas mesmas, seja em qualquer área, na área da comida, da bebida, em qualquer área, do apetite sexual. E até coisas boas podem se tornar ruins quando nós damos prioridade a essas coisas na nossa vida em detrimento da palavra de Deus. Por exemplo, fazer atividade física é algo bom? É. Agora, priorizar a atividade física em detrimento de uma vida de leitura da palavra e oração é bom? Óbvio que não. Paulo diz: para pouco proveito tem o que? A atividade física. Mas e a piedade? Para tudo aproveita, porque tem a promessa daqui e da vida do porvir. Olha só, ele está mostrando para a gente que até uma coisa boa, que é cuidar do nosso corpo, quando é feito em excesso, quando é feito para satisfazer o nosso desejo, para que pessoas olhem para nós e nos vejam como belas, para que pessoas nos admirem, isso é pecaminoso. Isso é dar vazão ao senso das nossas vidas, a ser sensualista, sensorial, a fazer o quê? A só viver para satisfazer o seu desejo e nunca o do outro. É ser egoísta. Essas pessoas que ele está descrevendo, elas não entendem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos viver então em pureza da palavra. E elas não percebem algo pior, que é o que? A grande idolatria que
conduz a vida delas. Queridos irmãos, há algum ídolo na nossa igreja aqui? Mas eu posso dizer, há mais ídolos na nossa igreja hoje do que na igreja católica. Calvino, citando Ezequiel 14, falando que os filhos dos homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tudo aquilo que você ama mais do que Jesus no seu coração se torna um ídolo. E é isso que Satanás quer para a nossa vida, como ele quis para Adão e Eva. Sabe o que Satanás quer para a nossa vida? Essa vida de idolatria. Como que Satanás tentou Adão e Eva e enganou a mulher? É certo que não morrerás. Deus não quer que você seja como ele. E ela então desejou ser como Deus, ou seja, ela teve uma adoração idólatra. Quem ela adorou? Quem ela se curvou? A ela mesma. É isso que é o Deus ser o nosso ventre. É quando nós nos adoramos, é quando nós colocamos os nossos interesses pessoais, que não são condizentes com as Escrituras, acima do primeiro lugar, que é Cristo, servir a Jesus. Por isso lá no Sermão do Monte Jesus disse: buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava lutando ali contra a nossa idolatria, de orar, como as crianças: venha a mim o meu reino. Ele quer que nós não nutramos os ídolos do coração, e que nós passamos a servir a Ele em primeiro lugar. Paulo está mostrando que pessoas entregues ao pecado, elas não querem saber de Cristo em primeiro lugar. O primeiro lugar das suas vidas é o ídolo maior delas, elas mesmas. Essa é a característica. Terceira característica: colocam sua glória na infâmia. O que significa isso? Depositar orgulho em coisas que eles deveriam se envergonhar. Eu vou dar 2 exemplos para os irmãos entenderem isso. Infelizmente um deles é verdadeiro, ou seja, é real, aconteceu. O primeiro é só hipotético. Imagine que um irmão chegue para você e fala assim: amigo, hoje eu fui na padaria e eu comprei pão, comprei Coca-Cola, comprei ali um bolinho, comprei um iogurtinho para as crianças, e a conta, meu amigo, deu 30 reais. Eu sei que não dá 30 reais, viu gente? Dá muito mais que isso, né? Só a Coca-Cola já passa dos 10. E aí eu dei 50 reais, e a moça me voltou 40 de troco, e eu saí dali feliz da vida. Olha, o que é isso? Furto. Isso é roubar. Você tem que ficar feliz com uma coisa dessa acontece? Não, você tem que ir lá e devolver o dinheiro. Mas tem gente que não faz isso? Tem. Infelizmente tem gente crente, entre aspas, que faz isso. Agora eu vou dar o exemplo verdadeiro. Eu conheci uma jovem cristã que ela tinha cerca de 16 anos e ela estava vivendo uma vida promíscua. E até aquele momento a gente não sabia, só ficamos sabendo depois. E ela então chegava nas coleguinhas da igreja e dizia: não, vocês têm que ter experiências sexuais, é muito bom. Esse negócio de guardar a virgindade para o casamento, isso é bobagem, isso é coisa besta desses pastores aí, é coisa retrógrada da Bíblia. E ela contava vantagem então no quê? No pecado. Você quer saber o destino dela hoje? Virou quase uma prostituta. Porque pecado, meu amigo, sempre vai alcançar um estado pior se não for alcançado pela graça. Só que tem gente que está vivendo no pecado e se gabando disso. Pecado, meu irmão, não é algo para a gente orgulhar. Pecado é para a gente ter vergonha. A gente não deve olhar para o pecado e achar que é bom. Pecado sempre é ruim. E como disse Daniel, a gente tem que corar de vergonha.
Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte: quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam forros, libertos em relação à justiça. Naquele tempo, qual resultado vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Pecado é algo para se envergonhar. Pecado não é para cantar vantagem e nem para achar que é certo. Um dos grandes problemas de uma pessoa que acha que é crente e que está contando vantagem no pecado é que ela não entendeu que ela está pervertendo justiça e o direito do Senhor. O que Isaías disse: ai dos que chamam bem mal, dos que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, daqueles que chamam o amargo de doce, o doce de amargo. Isaías estava falando de pessoas que amavam o pecado e achavam que o pecado é bom. Pecado nunca é bom. Ele pode te dar prazer, mas ser bom nunca é bom. Vou ilustrar rapidamente com a Bíblia. Davi teve prazer em possuir Batseba? Com certeza. Não é? Foi bom? As mulheres dele sendo violadas depois por Absalão, seu filho, à luz de todo mundo? Foi bom ele ter perdido 4 filhos? Foi bom ele ter sido perseguido pelo próprio filho para ser morto e quase perder o reino? Pecado nunca é bom. Aprenda isso. Quarta característica. Preste atenção. Só se ocupam das coisas terrenas. Deixa eu repetir para você. Só se ocupam das coisas terrenas. Entenda uma coisa: Jesus Cristo, pela sua cruz, Ele não veio só nos perdoar o pecado, Ele veio fazer com que nós morrêssemos para as coisas terrenas, para que as coisas terrenas não fossem as mais importantes na nossa vida. Mas veja que esse tipo de gente, diz aqui, só se agradam das coisas terrenas. Isso significa o quê? As coisas espirituais para eles não são prazerosas. E aí eu vou lembrar para vocês de um exemplo bíblico. Lá nos tempos do profeta Malaquias, aquelas pessoas que diziam servir o Senhor estavam dizendo acerca do culto do Senhor: que canseira é o culto do Senhor. Mostrando que elas não tinham uma das principais marcas da verdadeira espiritualidade: prazer nas coisas espirituais. Paulo, em Romanos 7:22, disse: no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. O salmista, lá no Salmo 119, diz que ele tinha prazer na lei de Deus. João, quando comeu a palavra de Deus em Apocalipse, diz que a palavra foi doce como mel à sua boca. Ezequiel, quando comeu o livrinho, diz também que a palavra foi como doce à sua boca. Coisas espirituais têm que ser prazerosas. Vir ao culto, ouvir a pregação, tem que ser aquilo que lhe dá mais prazer no mundo. Cantar os salmos e louvar ao Senhor tem que ser algo que deve trazer à tona os seus melhores sentimentos. Conviver com os irmãos, como disse o salmista, neles tenho todo o meu prazer, deveria ser alvo das nossas vidas. Mas os falsos crentes que Paulo está descrevendo aqui, sendo carnais, ou seja, entregues à carne, ao pecado, à sua natureza, eles são inimigos de Deus e das coisas de Deus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A filosofia desse tipo de pessoa é aqui e agora. O coração delas está nas coisas palpáveis, nos bens desse mundo. Sua vida é voltada para as coisas materiais, e elas lutam com todas as suas forças para isso: serem ricas, viajarem, terem casas, roupas, carros. Tudo deles é aqui e agora. São daqueles que dizem o seguinte:
eu não quero nem ter filho, porque filho é gasto. Já viu crente falando assim? A Bíblia não chama filho de gasto, a Bíblia chama filho de herança do Senhor. Para eles, perder coisas espirituais não é importante. Faltar ao culto para ir num churrasco não tem problema. Mas faltar ao churrasco para ir no culto, dói na alma. Eles são voltados para isso, o que a carne produz: imoralidade, avareza, malícia, blasfêmia, glutonaria, bebedice, ira, porfia. A vida delas é pautada no prazer das coisas do mundo, prazer que é ignorante, porque coisas do mundo nunca podem nos dar prazer de verdade. Imagine que você sonha com um carro, eu vou chutar lá em cima, uma Audi RS6 4.4 V8 biturbo, 680 cavalos, 0 a 100, 3 segundos. Esse é o seu sonho. Você luta e conquista. Vai estar satisfeito? Não. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Por quê? Coisas materiais não foram feitas para nos dar prazer na alma, para trazer alegria perene e verdadeira. Por isso que esse tipo de pessoa não entendeu o verdadeiro prazer do cristão está em Cristo Jesus, está no Espírito Santo que em nós habita e nas coisas que o Espírito Santo produz nas nossas vidas. Essas pessoas não entenderam que se nós temos Cristo, nós não precisamos de mais nada nessa vida, e ter o que comer e o que vestir é plenamente suficiente, como Paulo disse. Por isso Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não estava falando como os crentes de hoje: eu posso, está vendo, comprar esse áudio que o pastor falou. Paulo estava falando: eu posso estar preso e eu sou contente, eu posso ter fartura e eu estou contente, eu posso estar de qualquer maneira e eu estou contente, porque eu tenho Jesus Cristo que me fortalece. É isso que ele está falando, e é isso que essas pessoas não entendem. E qual é o destino sombrio delas? É a perdição. O que significa a perdição? Essa palavra no grego significa desperdício. Ela é usada em Marcos 14:4. Lembra quando uma mulher quebrou um vaso de alabastro com um perfume de 300 denários e jogou inteiramente em cima de Jesus? O que os discípulos falaram? Que desperdício, não foi? É essa palavra que Paulo usa aqui. Que desperdício. Essa palavra também é usada em João 17:12 para descrever Judas, o filho da perdição, mas no original é o filho do desperdício. Por quê? O que é uma vida desperdiçada? Não é uma vida que você não bebe, não fuma e não dança agarradinho. Não, uma vida desperdiçada é uma vida que te leva à perdição eterna. E que ironia, não é mesmo? Porque quanto mais as pessoas se entregam à carne, achando que ao fazerem isso elas não estão desperdiçando suas vidas, na verdade elas estão julgando a vida aqui fora e na eternidade. Isso é uma vida de desperdício. Então não basta nós dizermos que somos crentes e vivermos uma vida de desperdício. Nós devemos viver como crentes, aproveitando essa vida para sermos santos, porque o autor de Hebreus diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Palavra de Deus, hein? E aqui então, perdição aponta para o maior desperdício que existe: uma vida debaixo da ira de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero descrever o que é isso. Os ímpios nessa vida, infelizmente, já estão debaixo da ira de Deus.
Eu convido você a abrir João 3,36. Todo mundo sabe de cor João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Pois é. E as pessoas acham então, tá vendo? Deus ama todas as pessoas, Deus vai salvar todas as pessoas. Se a gente ler até o final do capítulo, a gente vai ver que não é verdade, né? João 3,36 diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então o ímpio hoje já está debaixo do quê? Da ira de Deus. Só que tem um detalhe: essa ira de Deus, ela é mitigada, ela é salpicada com a bondade de Deus. Ontem choveu aqui em Curvelo. Choveu só nas nossas casas de crentes? Não. Hoje nasceu sol aqui em Curvelo. Nasceu só para a gente que é crente? Hoje nós nos vestimos, só nós crentes que vestimos? Hoje a gente comeu o macarrãozinho lá de domingo, fomos só nós que comemos? Não. Então Deus é bom para com o ímpio, só que haverá um momento em que essa bondade será extirpada para sempre. Quando o ímpio morre, diz o autor de Hebreus, que o nosso espírito vai até Deus para ser julgado por Deus. E só há dois destinos que estão ligados aos dois caminhos que nós vimos hoje aqui. O caminho da perdição, como disse Jesus Cristo e Paulo aqui, nos leva à perdição eterna, a ira eterna de Deus. Então o que acontece com o ímpio tão logo ele morre? A sua alma é lançada no inferno, na ira eterna de Deus, e ele vai sofrer na alma a punição dos seus pecados. Acabou, né? Não. Jesus disse que haverá uma ressurreição de mortos geral, para receber o bem e o mal. Então não só os crentes vão ressuscitar no último dia, mas também os ímpios. E o que vai acontecer com os ímpios? Eles então vão ser salvos? Não. Eles vão sofrer nos seus corpos, preparados para serem dilacerados e destruídos para todo sempre, sem se consumir, a ira de Deus. Onde que Deus fala sobre isso? Vamos lá para 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 e 9. Diz Paulo que o Senhor Jesus vai voltar com os anjos do seu poder. E ele diz assim: como que Jesus vai voltar? Em chama de fogo, tomando vingança. Contra quem? Os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, ou seja, os que não conhecem e não obedecem, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo então está mostrando que no dia da volta de Jesus Cristo, ele vai voltar trazendo vingança, vingando os ímpios, que são de dois tipos: os que não conhecem a Deus, ou seja, aqueles que nunca ouviram o Evangelho, e aí tem um tipo pior, aqueles que ouviram e não obedeceram o Evangelho. E o que acontecerá com essas pessoas? Sofrerão eterna destruição, banidos da face do poder. O que é a face? É a bondade de Deus. Então toda bondade será tirada deles para sempre. Esse é o caminho da perdição, e esse é o fim dessas pessoas. Como viver esse texto? Primeira aplicação: há o caminho largo e o estreito. Qual deles você está percorrendo? O que sua vida diz sobre o caminho que você está seguindo? Não importa se você falar que é crente. Eu já tenho ensinado isso para os irmãos. Não importa. Se você não é, você pode falar que é, mas não importa. Deixa eu fazer uma ilustração.
Se eu falar assim, sou um leão, sou um leão, sou um leão, e me julgar num bando de leões, o que vai acontecer? Eles vão me matar. Eu não sou um leão. Importa você falar todo dia, eu sou rico, sou rico, sou rico, e andar com tênis furado, igual eu ando? Não. Então, irmão, não importa o que você fala, importa o que você é. Você leva uma vida que lhe mostra que você é um crente? E aí eu lembro a você do irmão de Jesus falando: mostre a sua fé com as suas obras. Segunda aplicação: cuidado com pessoas na igreja que você pode ter amizade. Sonde muito bem uma pessoa na igreja antes de abrir o seu coração para ela, porque pode ser que ela não seja aquilo que você está pensando que ela é. Infelizmente, há joio no meio do trigo, e para o joio a gente nunca deve abrir o nosso coração. Então cuidado ao ter amizades dentro da igreja. Cuidado, jovens aí que ainda não se casaram, para não se casar com pessoas que são ímpias dentro da igreja. Porque às vezes a gente pensa assim: tudo bem, eu casei com uma pessoa dentro da igreja, mas é verdadeiro crente? Ama Jesus? Pratica a palavra de Jesus? Ah, mas é tão bom, só faltou ser crente. Sem comentários, né? Terceira aplicação. Paulo escreve aqui para a igreja: eram todos crentes? Como você sabe que é um cristão? Primeira coisa, você confia plenamente em Jesus para a sua salvação? Ou seja, é Jesus sem nada, só Jesus? Sim. Segunda questão: você vive para você ou vive para Jesus? Porque se você vive para você, não adianta você falar que você confia nele, você não confia de verdade. Confiar em Jesus é viver para ele, não é ter uma dubiedade. Lembre-se de Tiago falando de pessoas de ânimo dobre, uma dupla alma. Eu sirvo a Jesus, mas eu não quero servir, né? Não é assim que a gente vive para Jesus. A gente vive como Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, 31: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você, quando faz uma coisa muito boa, você bate no peito e fala: sou o cara? Tadinho de você. Você deveria falar assim: Jesus é o cara, né? Foi ele que me deu isso, né? Então, querido irmão, vai confessar Jesus e vai viver para Jesus. E aí depois você fala: sou um verdadeiro crente. E aí eu vou dizer: você é um peregrino. Não ligue para as coisas desse mundo. Quarta aplicação: não ame o mundo, nem o pecado que é no mundo, e nem as coisas boas do mundo. Não deixe que nada material domine sua vida. Nada. Estas coisas só podem nos dar um prazer momentâneo. O verdadeiro prazer está em Cristo, como o Salmo 16 diz: na tua destra delícias perpetuamente. Quem mais tem o eu na terra? Não há outro em que eu me compraz a não ser o Senhor. Lembra do salmista? A tua graça é melhor que a vida. O Senhor é o quinhão na terra dos viventes. Querido, coloque sua alegria, seu conforto, sua esperança, tudo em Jesus, como Paulo, como Timóteo, como Epafrodito, não nas coisas do mundo. Não deixa essas coisas te dominar. Não vai fazer diferença se você for médico e não tiver Jesus, você vai para o inferno do mesmo jeito.
Não vai fazer diferença se você tiver R$1 bilhão no banco e se não tiver Jesus, você vai para o inferno do mesmo jeito. Mas se você tiver uma vida frugal e simples e tiver Jesus como seu Senhor e Salvador e viver para Ele, você vai ter o próprio Cristo, que é maior do que todas as coisas. Não é o céu, é Jesus. Quinta aplicação: há duas heresias basicamente na área da salvação. Aquela que diz que nós precisamos acrescentar nossas obras à perfeita obra de Jesus, e aquela que nós vimos hoje, que diz: Jesus já me perdoou de tudo, então não importa como eu vivo. Meus irmãos, importa. Jesus quer fazer você parecido com Ele, e uma vida de pecados não é parecida com a vida de Jesus. Jesus quer que você seja santo, como Ele é santo, e a maior promessa depois de que Ele vai ser o nosso Deus é: sereis perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, Mateus 5,48. Então, não venha com essa história de que você é salvo pela graça, mas mesmo assim você continua vivendo no pecado. Pessoas que falam isso não são crentes, são aqueles que estão nas igrejas traindo suas esposas, dormindo com os namorados, tendo vários parceiros sexuais, são enraizados na pornografia, amam o dinheiro, não obedecem os seus pastores. São aqueles que acham que o domingo é o dia deles, não é o dia de Jesus, como a gente viu aqui hoje no nosso catecismo. São aquelas que são desonestas nos seus trabalhos, nos seus negócios, e que acham que estão vivendo o cristianismo bíblico. Por quê? Como eu disse, nós não somos salvos pelas obras, mas acredite, não tem ninguém que vai entrar no céu sem boas obras. Ninguém. Então não existe céu sem obediência, ainda que não seja a obediência que nos salve. Sexta aplicação: nós temos exemplos a serem seguidos na história da igreja. Eu quero citar hoje aqui o exemplo de João Calvino, grande reformador de Genebra. Meus irmãos, Calvino foi um homem que se dedicou à obra do Senhor, e ele morava numa casa que não era dele, com móveis que não eram dele. Parte do seu salário era de vinho, porque ele recebia muitas pessoas e tinha que servir essas pessoas em sua casa. E quando ele morreu, o que ele deixou de valor? Nada. E ninguém nem sabe onde que ele está enterrado. São homens que se dedicam a Deus e não a si mesmos. Você sabia que John Knox, grande reformador da Escócia, o túmulo hoje dele fica dentro de um estacionamento e ninguém sabe que está enterrado lá? Esses homens, queridos irmãos, leiam as biografias deles, para você ver os exemplos que eles são para nós, exemplos a serem seguidos. Não fica olhando para esses pastorzinhos modernete hoje, né? Que aí estão mais na rede social do que pastoreando suas igrejas. Vai olhar para os homens do passado, que as obras deles envergam os varais. Homens que mudaram o mundo. E aí siga esses exemplos. E se o seu pastor for um exemplo, siga também. Se os seus presbíteros futuros forem um exemplo, também os sigam. E assim igualmente os diáconos. Filhos, sigam seus pais se eles forem exemplos. Mulheres, sigam seus maridos se eles forem exemplos. Maridos, observem outros homens e mulheres piedosas e sigam também seus exemplos. Sétima aplicação: uma lição de tudo isso que a gente aprende é: não existe uma igreja perfeita nesse mundo. Aquela igreja estava cheia de problemas. Tinha gente que dizia que salvação era por obras,
Tinha gente, como a gente viu, dizia que salvação é só crer em Jesus e não obedecer. Então significa o quê? Nossa igreja é imperfeita, tenha paciência. Significa então que nós vamos deixar o pecado correr solto? Não é isso. Mas o irmão que está sentado ao seu lado é imperfeito, o pastor que está pregando para você é imperfeito, cada um de nós aqui é imperfeito. A igreja perfeita está no céu. Então tenha paciência com a igreja e lute para que a sua vida seja santa, e ajude o seu irmão a ser santo, para que a igreja seja cada vez mais bíblica. E por fim, a pergunta que não quer calar: qual é o seu Deus? Se você respondeu Jesus, eu digo para você, tenha então Jesus como a coisa mais preciosa da sua vida, mais importante da sua vida. Minha esposa, que está lá atrás segurando o Lucas, que está lá meio chatinho, um dia eu disse para ela: você não é a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa mais importante da minha vida é Jesus, depois dele é você, mas a primeira pessoa que mais importante da minha vida é Jesus. É assim que tem que ser. Se for para escolher entre ela e Jesus, eu escolho Jesus. Então, qual é o seu Deus? Veja suas escolhas. O que você mais gosta? O que você mais dá valor? E se não é Jesus, eu lhe convido hoje a arrepender-se aqui, ou então na sua casa. Rasga o seu coração e fala: Senhor, o meu Deus tem sido eu mesmo, meu Deus tem sido minha esposa, meu Deus tem sido meu trabalho, minha moto, meu carro, meu dinheiro, meu relógio, meu terno, meu tênis. E larga esse Deus e firme-se só em Jesus. Que Deus nos dê essa graça. Vamos nos colocar de pé e orar, suplicando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, que nós não venhamos seguir essa vida de perdição, esse caminho largo que leva a Tua ira permanentemente sobre nós. Senhor, tenha misericórdia, não permita que nós nos enganemos, confessando Jesus e vivendo um falso cristianismo. Ó Senhor, tira de nós toda essa vã presunção, e que o nosso lábio venha confessar aquilo que o nosso coração crê para a justiça, que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Jesus não quer ser um amiguinho para nos salvar, Jesus quer reinar soberano nos nossos corações, e que o Senhor possa providenciar isso através da ação do Teu Espírito, que nós não sejamos dominados, ó Deus, pelo pecado residual que há em nós, que nós não venhamos a ser entregues ao nosso próprio pecado, antes que nós nos voltemos para Cristo e sejamos então escravos da justiça, praticando a palavra do Senhor como ela está nas Escrituras. Como disse o salmista: os teus mandamentos o Senhor escreveu para que cumpramos à risca. Que esse seja o nosso lema, o nosso desejo: amar tua lei, praticar tua lei, para demonstrar que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor operou a graça nas nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia da igreja dos nossos dias, tão fraca, tão distante da Bíblia, com falsos pastores, até falsas pastoras. Ah, Senhor, tenha misericórdia, que essas pessoas possam ver que elas estão no caminho largo, que elas possam ver que elas são inimigas da cruz de Cristo, que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, e que o Senhor possa fazer a igreja voltar ao Evangelho, a receber a reforma e o avivamento,
para viver segundo as Escrituras e não o nosso coração. Senhor, como disse o salmista, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja toda glória. Que as nossas igrejas, que os nossos membros, que cada um de nós tenha a alma voltada e os corpos dispostos a viver única e exclusivamente para a Tua glória, Senhor. Nos ajude, porque infelizmente a nossa geração tem sido como a geração de Cristo, má e adúltera, que tem tropeçado na obediência da palavra. Mude isso pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a eterna consolação do Espírito sejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém.